Se você fosse acampar com a sua namorada na floresta para tentar provar que o pé grande existe, mas descobrisse que a criatura é muito mais do que apenas um mito, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar o casal Jim e Kelly procurando pelo pé grande, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o pé grande em Willow Creek. Esse casal está prestes a viver a experiência mais assustadora das suas vidas. Isso porque os dois estão indo para a Floresta Nacional de Shasta Trinity, que fica no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. E o Jim conta que ele e a sua namorada Kelly foram até ali para coletar evidências da existência do pé grande, já que aquela rota era literalmente conhecida por avistamentos do monstro, desde a filmagem de Patterson e Gimlin em 1967. Em seguida eles voltam para o carro e seguem caminho pela estrada conversando, até que a Kelly comenta que não acreditava no pé grande, pois mesmo após décadas do avistamento, nunca acharam um único corpo sequer desse animal. Só que o Jim fica meio incomodado com isso e tenta contornar o assunto, falando que era muito difícil encontrar o corpo de alguma coisa no meio da floresta. Além disso, existiam milhares de acres e terras não exploradas pela humanidade, e não sabemos exatamente como a espécie do pé grande se comporta. Eles poderiam facilmente ser inteligentes e enterrar os seus entes queridos, só que a Kelly acha tudo isso maluquice, e comenta que só veio junto nessa aventura, pois era o aniversário do seu namorado, e ela queria passar um tempo divertido com ele. Em seguida, os dois param num restaurante local para comer um lanche inspirado no pé grande, até que vem o cartaz de desaparecida de uma mulher que tinha simplesmente sumido na mata local. E o Jim até brinca, perguntando qual foto a Kelly gostaria de pôr no seu pôster, caso ela desaparecesse, sem nem imaginar o que está por vir. Voltando para a estrada, não demora muito para eles chegarem até Willow Creek, o local onde teoricamente aconteceu o primeiro avistamento registrado do pé grande. E aí eles vão até o centro de visitantes de Willow Creek, onde conhecem a Nida, uma idosa responsável por ajudar os visitantes. E o Jim pede para fazer uma entrevista com ela, perguntando se a mulher sabia onde exatamente aconteceu o avistamento do Patterson e Gimli. E ela avisa que não sabia, e comenta que nem sequer acreditava no pé grande, o que deixa o Jim nitidamente decepcionado. Mas a Kelly aproveita a deixa para fazer perguntas realmente importantes para a velha, como por exemplo, se a área ao redor do Willow Creek era realmente segura para acampar. E a Nida explica que de certa forma sim, pois apesar de avistamentos constantes de pumas, ursos, cobras e outros animais perigosos, se eles prestassem atenção e evitassem ficar em lugares mais fechados da mata, tudo daria certo. Em seguida, os dois encontram uma livraria dedicada à história do pé grande, onde eles conhecem o Steve, que realmente sabia bastante sobre a criatura, inclusive dizendo exatamente o lugar onde a filmagem do Patterson e Gimli aconteceu, mas explicando que esse não foi de fato o primeiro avistamento do monstro, e sim o de 1958, quando um grupo de pessoas que trabalhavam na floresta percebeu que alguma coisa estava mexendo nos tonéis de combustível deles. E ao investigar melhor a área, tentando encontrar algum rastro, eles descobriram a famosa pegada gigantesca na estrada de barro, que rendeu o nome de pé grande para a criatura. E aí a Kelly aproveita para perguntar se era perigoso acampar no local onde a filmagem do Patterson e Gimli ocorreu, e ele explica que de certa forma sim, pois além dos animais selvagens, o lugar ficava no meio do nada, sem comida, água ou qualquer meio de comunicação, portanto era necessário se preparar muito bem se eles realmente queriam ir para lá. Fora que também tinha uma lenda sobre a maldição do pé grande, que dizia algo sobre as pessoas que saíam vivas de lá ficarem malucas e se afastarem dos seus familiares que não acreditavam neles, sendo fadados a passar o resto de suas vidas caçando algo que talvez nem possa ser encontrado. Bom galera, antes de tentarmos bolar uma estratégia para derrotar um monstro, é importante conhecê-lo bem, para saber das suas habilidades e fraquezas que podem ser exploradas, para conseguirmos sair vivos caso encontremos com ele. E até onde se sabe, o mito do pé grande vem principalmente das tribos indígenas da América do Norte, muito antes dos colonizadores, sendo chamado pelos nativos de Sasquatch. Ele era descrito como um ser espiritual, uma criatura protetora das florestas. Já entre os homens brancos, o monstro ganhou a fama no século XIX, quando exploradores começaram a relatar macacos gigantes vivendo nas montanhas. Já entre as suas características, muitos relatam que a fera passa dos 3 metros de altura, aparentando ter cerca de 300 quilos e pés de aproximadamente 60 centímetros de comprimento. E é daí que vem o nome, né? Porém uma coisa que é pouco comentada é que dizem que pode se sentir o cheiro da fera de longe, pois ela emana um odor horrendo de enxofre ou animais mortos, então seria fácil perceber a sua aproximação. E algo que também não é muito falado é que o pé grande é da família dos criptídeos, que são criaturas ou seres cuja existência é relatada em lendas e folclores, ou testemunhos populares, mas que não tem uma comprovação científica. Eles fazem parte do campo da criptozoologia, que estuda ou tenta estudar animais desconhecidos, extintos ou impossíveis de existir, segundo a ciência oficial. E dentre essas criaturas estão o chupacabra, o yeti, o monstro do Lago Ness e por aí vai. Quanto ao seu comportamento, a criatura geralmente é descrita como arisca, evitando contato com o ser humano. Porém, em algumas histórias, o bicho é retratado como sendo extremamente territorialista, lançando pedras, gritando e perseguindo pessoas que se aproximam demais. E muitas vezes é descrito como um ser quase inteligente, podendo se camuflar, organizar armadilhas
simples e até ter uma hierarquia social, então é bom não subestimar muito a inteligência dessa coisa. Agora falando dos avistamentos, o mais importante para esse vídeo ocorreu no filme do Patterson e Gimli de 1967, em que se vê a criatura andando no meio de uma clareira da Califórnia. Até hoje ninguém provou 100% se era um traje ou não. Desde então existem milhares de relatos nos Estados Unidos, Canadá e até mesmo em outros países com florestas densas, mas nada é confirmado. Dentro das teorias que explicam essa criatura, a mais aceita é que ele seja um primata gigante não catalogado, tipo um descendente dos Gigantopithecus, que realmente existiu na Ásia. E entre as habilidades que devemos levar em consideração no caso de um encontro, está uma força física absurda, uma velocidade e resistência acima do normal, capacidade de usar o ambiente ao seu favor, já que eles conhecem a mata ao seu redor com a palma da mão, e a capacidade de desaparecer sem deixar rastros, já que até hoje ninguém sabe como essa coisa aparece e some do nada. Já entre as suas possíveis fraquezas que podem ser exploradas, a primeira é que a criatura tem presença física, então pode ser ferida como qualquer outro animal, seja usando uma arma de fogo ou uma arma branca. Além disso, por viver em regiões isoladas, a fera teme luzes fortes como faróis e lanternas, ou até mesmo fogo, podendo usar isso para afastá-lo no caso de um encontro. E mesmo sendo considerado um primata, ele pode ser enganado usando armadilhas e iscas, o que é muito relevante para a situação aqui, onde nós estaremos caçando ele. Depois de saírem da biblioteca do Pé Grande, eles vão falar com o Tommy, um grande conhecido por todos da comunidade do Pé Grande, que não só sabia onde o Patterson e o Gimli tinham filmado, como também já tinha ido até o local, e conta que era surpreendentemente isolado, e que era muito louco imaginar o quão difícil deve ter sido se embrenhar na mata procurando pela criatura. E quando estavam quase pensando em ir embora porque não encontraram nada, eles avistaram uma fera em formato humanoide, cheia de pelos, correndo pelo rio, e isso literalmente salvou a expedição dos caras. Então, o Jim comenta que seria ótimo se alguém tivesse escrito uma música sobre isso, e o Tommy comenta que tinha feito isso. E é aí, galera, que esse cara passa os próximos 2 minutos inteiros cantando, 2 minutos que parecem 2 horas. Esse cara tinha que ser proibido de cantar, mas eu vou poupar vocês desse sofrimento. Depois de entrevistar o Tommy, o casal acaba encontrando a Shawn no caminho até a floresta, uma mulher que dizia ter visto o Pé Grande quando era pequena, pois foi a um acampamento com o seu pai em uma mata isolada. Mas ao sair do carro, todos viram uma criatura peluda e gigantesca correndo perto do estacionamento, uma espécie de macaco bípede grande, e isso assustou a Shawn, que fechou seus olhos para evitar ficar traumatizada com aquela coisa. Após entrevistar a mulher, o casal volta para a estrada, e o Jim continua tentando convencer a sua namorada de que o Pé Grande existe, comentando que várias espécies são descobertas todos os anos, porém a mulher comenta que entre essas espécies estavam bactérias e protozoários que sequer contavam como animais, e que encontrar uma coisinha dessas não tem comparação ao achar um mamífero de 900 quilos andando em uma área específica há décadas, e esse argumento deixa o Jim sem palavras. Então eles seguem em silêncio até a floresta de Willow Creek, onde encontram o Troy, um cara que era um guarda florestal há 17 anos, e decidem entrevistá-lo, perguntando se o cara tinha alguma história sobre o Pé Grande. E o homem conta que alguns anos atrás, ele estava caçando na mata junto com o cachorro dele, uma linda Golden Retriever, que era bem obediente, e por isso o velho achou estranho quando do nada, a cadela correu em direção à mata fechada, latindo com uma fúria que o homem nunca tinha visto. E mesmo tentando várias vezes ordenar que a Bela voltasse, o animal se recusava a obedecer. Alguns segundos depois, o Troy ouviu um grito terrível, quase como se fosse uma espécie de gemido, algo parecido com o som que uma baleia faz. Nisso o homem se assustou e correu para ajudar o seu cachorro, mas infelizmente já era tarde demais, pois alguma coisa tinha partido a Bela no meio. O Troy até comenta que não poderia afirmar que foi o Pé Grande, pois existem coisas que moram na floresta e não gostam de gente se metendo em seus assuntos. Fora que diversos animais de estimação e pessoas desapareciam com certa frequência na floresta. Porém, quando vão embora, o Jim comenta que aquele cara estava mentindo, pois ele sabia exatamente o que tinha finalizado seu cachorro. E isso deixa a Kelly meio incomodada, já que o seu namorado acreditava no Pé Grande, mas se recusava a levar a história do Troy a sério. Além disso, ela comenta que não deveriam ir até a floresta, pois poderia ser muito perigoso. Só que o Jim age feito um babaca, e fala para ela ficar na cidade, pois iria sozinho, já que não estava disposto a mudar de ideia. No dia seguinte, ambos saem do hotel onde passam a noite, e percebe que alguém tinha escrito "saiam" errado na janela do carro. Mas ao invés de ficar assustado, o Jim só faz piada com isso e segue até a estátua do Pé Grande, onde ele faz uma brincadeira falando que iria até a mata caçar aquela coisa. Porém, um estranho se aproxima no meio da gravação falando que aquilo não era engraçado, e que eles realmente não deveriam ir até lá. Mas obviamente o Jim ignora esse aviso, e a partir daqui eu quero deixar claro que eu estou torcendo pro Pé Grande devorar esse cara. Bom pessoal, como antes nós falamos bastante do Pé Grande, e já sabemos com o que estamos lidando, agora podemos focar especificamente nos personagens. E vamos lá. Desde que chegou, a Kelly está absurdamente preocupada com a segurança dela e do seu namorado, até perguntando pra Nida sobre os riscos. Mas o Jim estava muito obcecado em ir exatamente ao local da filmagem do Patterson e Gimli, e esse tipo de fixação cega totalmente o cara, porque uma escolha mais racional seria visitar a área de dia com um guia local antes de decidir apenas acampar ali sozinhos, já que nitidamente o Jim não tem experiência em sobrevivência o suficiente pro caso dele acabar se perdendo na região. Fora que tanto a Nida como todas as pessoas que eles encontraram até agora deram avisos
usos indiretos de animais selvagens, isolamento e pessoas desaparecidas, mas os dois tratam tudo como detalhes interessantes, ao invés de ter visto isso como riscos reais que eles vão enfrentar enquanto estiverem na mata. Levando isso em consideração, o casal deveria anotar os riscos e realmente se preparar com equipamentos para enfrentar essas dificuldades, como spray contra ursos, facas de sobrevivência, kits de primeiros socorros, sinalizadores, comida extra, uma bússola e um mapa, e principalmente um rádio satélite, já que celulares não funcionam lá. Não só isso, como também seria de extrema importância conseguir uma arma, já que, como eu falei antes, o pé grande possui presença física e pode ser ferido a balas, fora que a arma também ajudaria caso eles fossem atacados por algum animal selvagem. Mas focando no pé grande, ter uma arma seria muito importante para a nossa sobrevivência, já que a força dessa criatura é insana, tanto que ele conseguiu erguer e partir no meio um cachorro da raça Golden Retriever, que pesa aproximadamente 40 quilos, o que não é nem um pouco surpreendente, visto que o pé grande é praticamente um macaco grande. E pra gente comparar, um gorila, que é um dos maiores primatas do reino animal, é assustadoramente forte quando comparado a um ser humano comum. Pra vocês terem uma ideia, um gorila adulto pode ser 4 a 10 vezes mais forte que um homem treinado. Há estimativas de que um gorila poderia levantar de 800 a 1000 quilos em condições ideais, enquanto um humano recordista mundial de levantamento de peso levanta algo em torno de 260 quilos a 300 quilos, ou seja, não tem nem comparação. Fora que apesar do tamanho, eles podem correr até 40 km por hora em curtas distâncias, quase a mesma velocidade do Usain Bolt, ou seja, um humano comum dificilmente conseguiria fugir dessa fera, e numa situação de combate real, só a mordida de um gorila iria te destroçar, já que a força da mandíbula desse bicho chega a 1300 PSI, bem mais forte do que a de um leão, que é aproximadamente 650 PSI. E esses tanques de guerra da natureza ainda são extremamente resistentes, graças à sua constituição robusta, com ossos e músculos mais densos. E a razão de eu estar falando tudo isso é que se um dos maiores primatas do mundo já tem a capacidade de estraçalhar um humano sem fazer esforço, imagina um primata de 3 metros de altura. É impossível nos imaginar conseguir sequer cansar uma criatura dessa no corpo a corpo, por isso que eu estou insistindo tanto em falar de levar uma arma. Quanto ao que o Troy disse, isso é algo que sempre me incomoda nos filmes. A polícia e as autoridades são praticamente inexistentes, já que pelo que o cara contou, diversas pessoas e animais desaparecem na floresta todos os meses, e mesmo assim a polícia local nem parece ter feito uma busca aprofundada para encontrá-los. Não só isso, como a guarda florestal poderia colocar mais bases de controle no meio da floresta para ajudar as pessoas que se aprofundassem muito na mata, e dependendo da quantidade de desaparecidos, o FBI já estaria investigando o caso, e iriam vasculhar cada metro quadrado desse lugar, em busca do responsável por esses desaparecimentos. Ao chegar na Floresta Nacional de Trinity, o Jim comenta sobre como estava animado para explorar esses mais de 2 acres de floresta, que é tão grande que poderia facilmente abrigar uma sociedade inteira de pé grandes. Então eles seguem dirigindo por algumas horas, até que eles são parados por um homem que pede para ambos darem meia volta, pois não tinha nada além de mata fechada mais à frente. Nisso Jim comenta que sabia disso, e vieram até ali para ver o local da gravação do Patterson e Gimli, mas isso só deixa o homem ainda mais incomodado, então ele pede para Kelly parar de gravar, e avisa que estava tentando ser gentil, mas para o bem deles, teria que barrar a passagem, e aí ele ordena que ambos voltem para a cidade, se não quisessem arrumar confusão. Com isso, a Kelly concorda, pedindo que seu namorado volte, mas o Jim, burro do jeito que é, comenta que sabia de um caminho secreto que levava até o mesmo lugar, e que apesar de ser mais difícil o acesso, ainda era seguro, e mesmo cansada de toda a bizarrice daquele lugar, a Kelly acaba concordando em ir junto. Algumas horas depois, vemos eles adentrarem a mata, até um ponto em que o carro já não podia mais passar, e eles precisam seguir a pé. Isso deixa a Kelly ainda mais preocupada, pois se a estrada já era sinistra durante o dia, ao anoitecer seria tenebroso passar por ali. Logo, os dois descem do carro, e o Jim fala sobre como é o seu sonho desde os 8 anos de idade estar ali, e sobre como toda aquela paisagem é linda. E não cabe a mim julgar o sonho das pessoas, mas esse cara aí age como se nunca tivesse visto uma floresta na vida dele. E depois de andar por muito tempo, a Kelly começa a ficar cansada, mas o Jim comenta que faltavam apenas algumas horas para chegarem no local das gravações, onde o pé grande foi avistado. Mas quando ele leva uma bronca da patroa, o cara acaba cedendo e decide acampar ali mesmo. Então eles montam a barraca e a Kelly vai descansar enquanto seu namorado explora as redondezas. Porém, alguns minutos depois, o cara volta pedindo para sua namorada lhe seguir, revelando que tinha achado o tal riacho onde a fera foi gravada há décadas. E sem pensar duas vezes, ele tira a roupa e pula na água gelada sem nenhuma razão aparente. Mas quando volta à terra firme, o cara percebe algo estranho. Primeiro, que uma das suas meias foi arremessada em uma árvore. E segundo, que a barraca onde eles estavam tinha sido atacada e totalmente desmanchada. Ao ver isso, a Kelly imediatamente pede para ir embora, mas o Jim explica que eles já tinham ido muito longe para voltar, e apenas remonta tudo como se nada tivesse acontecido. Logo a noite cai e a Kelly sai para fazer o número 1, mas ela volta correndo aterrorizada ao ver barulhos estranhos ali perto. Porém o terror passa quando eles percebem que se tratava apenas de um guaxinim, e quando eles voltam para a barraca, o cara decide fazer uma surpresa para sua amada, agradecendo por tudo que ela tem feito por ele, e pedindo a moça em casamento. Porém
isso deixa Kelly meio sem jeito, pois ela achava que ainda era muito cedo para algo desse tipo, e pede para que ambos comecem devagar, morando juntos primeiro para ver se realmente daria certo, o que deixa ambos satisfeitos, e para comemorar a nova união, eles decidem dar uma relaxada. Bom, para começo de conversa, esses dois deviam no mínimo ter feito uma fogueira, né? Além de levar mais a sério os avisos das pessoas que moram nessa região, até porque eles já sabiam que tinham muitos animais selvagens na área, que rolavam vários desaparecimentos e até encontraram fezes de um animal de grande porte enquanto andavam pela mata, o que só reforça que esse local é muito perigoso. Eles deviam ter contratado alguém que conhece bem a mata para ser guia deles e impedir que ambos se perdessem. Fora que ambos precisavam ter um planejamento mínimo das áreas que iriam visitar, traçar um caminho no mapa para garantir que não fossem se perder, além de levar um GPS, uma bússola para o caso do GPS falhar em algum momento ou ficar sem sinal, e por último, mas não menos importante, os dois deviam marcar a trilha que fizeram de alguma forma, para saberem por onde passaram. Assim ficaria mais fácil se localizar, e era só seguir os rastros de volta até o carro. E também seria interessante ir o mais cedo possível, montar o acampamento perto do carro e esperar o amanhecer antes de entrar na mata, para ser uma ida e volta segura, pois ir perto do anoitecer é muita maluquice, já que a maioria dos predadores saem para caçar à noite, e a escuridão ainda aumenta as chances deles se perderem. Além disso, o casal tinha que levar em consideração que poderiam ter pessoas mal intencionadas no meio da mata, já que eles literalmente foram ameaçados na entrada da floresta, e por ser um ponto muito isolado, o lugar podia ser usado facilmente por traficantes para esconder ou transportar entorpecentes, tráfico de animais e várias outras paradas bem pesadas. Então seria realmente bom arrumar um guia que soubesse evitar as zonas de perigo, como o Tommy, por exemplo, que aparentemente foi até lá e conseguiu voltar em segurança, porque seguir desse jeito pode literalmente ser um risco de vida para os dois. E o Jim também deveria ter interpretado a barraca destruída como um claro sinal de que algo não queria eles ali, e também sabia a posição exata do acampamento deles. Portanto, o ideal seria abortar essa caçada maluca e voltar pro carro enquanto a trilha ainda está fresca na mente dele, se bem que eles também deveriam ter explorado as redondezas antes de armar uma barraca no meio do nada, ainda mais no meio da mata densa que dificultaria uma fuga rápida, e principalmente não deixava ambos terem uma visão completa dos arredores, facilitando a aproximação de humanos, predadores ou do próprio pé grande. No meio da noite, o Jim acorda ao ouvir algumas batidas fora da barraca, porém a Kelly não escuta nada e decide voltar a dormir, mas logo ambos ouvem batidas de pedras e gravetos cada vez mais perto, e como se isso não fosse o suficiente, eles ouvem urros vindo de diferentes direções, e algo muito parecido com uma mulher chorando de dor. Inicialmente, a Kelly pensa que eram pessoas tentando assustá-los para fazê-los ir embora, já que muita gente tinha pedido para ambos não irem até ali, ou até mesmo um urso rondando a barraca à procura de comida, mas as coisas começam a ficar assustadoras de verdade, quando eles ouvem passos e grunhidos ao redor da barraca, semelhante a algo que um animal ou primata iria produzir, mas muito mais grave, indicando que seja lá o que for, era bem grande. E parecendo furiosa, a fera começa a jogar pedras na barraca. Nisso, a Kelly sugere que desliguem a luz da câmera, achando que a luz estava atraindo o monstro, mas quando fazem isso, é aí que a fera se aproxima ainda mais, forçando-os a ligarem a luz novamente, e fazendo a criatura se afastar um pouco. Porém, ainda curiosa, a fera começa a bater na barraca, fazendo a Kelly gritar de pavor. Isso parece espantar a coisa, que deixa o casal em paz. Horas depois, perto do amanhecer, o Jim liga a câmera novamente, contando que iriam aproveitar que o sol estava quase nascendo para ir embora dali o mais rápido possível, pois muita coisa estranha tinha acontecido naquela noite, e por isso concordaram em não ir mais a fundo na floresta, e nem chegar perto do local onde as filmagens do Patterson e Gimlin aconteceram. Porém, após saírem da barraca e andarem um pouco, o Jim encontra algo parecido com um cabelo preso em um toco de árvore, bem em volta do local onde eles acamparam. E aí o Jim decide parar um pouco para coletar aquela amostra, mas isso só deixa sua namorada ainda mais irritada, já que precisavam sair dali antes de escurecer. Mais tarde, enquanto caminhavam, ambos começam a ouvir aqueles urros novamente, como se as criaturas estivessem observando eles o tempo todo. E quando os sons de madeira quebrando ficam mais próximos, os dois saem correndo pela mata com medo do que pode estar seguindo eles, e quando conseguem aparentemente despistar a coisa, o Jim acha uma boa ideia parar para gravar e explicar que presenciaram várias situações bizarras enquanto estavam ali. E isso vai cada vez mais irritando a Kelly, que naquele momento nem queria mais saber desse maldito documentário, apenas queria ir para casa. E após mais algumas horas andando, a Kelly percebe algo que faz ela quebrar de vez. Eles estavam caminhando em círculos e tinham voltado àquela árvore onde encontraram os pelos anteriormente. Então ela começa a brigar com seu namorado, falando que era culpa dele ambos estarem ali. Mas antes que pudessem conversar e resolver as coisas, o casal ouve algo se aproximando rapidamente no meio da mata e fogem para tentar salvar as suas vidas. Alguns minutos depois, por acidente, eles chegam até o tal lugar onde a filmagem do Patterson e Gimlin tinha sido feita. E na borda do riacho, o Jim encontra pegadas enormes na areia, tão grandes que não poderiam ser humanas, mas tinham o formato de um pé humano. Porém, enquanto analisavam as pegadas, algo surge atrás de um arbusto e começa a berrar, espantando o casal, que corre sem parar tentando escapar da criatura. Bom, era óbvio que esse passeio ia dar errado. Afinal, o Jim está esquecendo que ele basicamente está atrás de um ou vários primatas
botas do tamanho de um caminhão, e ele nem sequer se preparou direito. Primeiro, que esse jumento foi totalmente desarmado por meio do nada, e segundo, que mesmo se o cara tivesse ido só para estudar a fera, ainda teria que levar muitos outros equipamentos para garantir a segurança dele e da sua namorada, como mais de uma câmera com função de visão noturna, que ele pudesse checar usando o celular, para saber quem ou o que poderia estar perto da barraca durante a noite. Não só isso, como eu também tinha comentado que o pé grande tem inteligência um pouco maior que um primata, se for comparar com o Jim deve ser maior, portanto seria interessante colocar alarmes de som no perímetro ao redor da barraca, assim caso um animal perigoso se aproximasse, ou até mesmo o pé grande, pelo menos a criatura iria fazer barulho e poderia acabar se assustando, podendo desistir de atacar por medo, já que numa situação onde enfrentamos um animal maior que a gente, só temos duas opções, fugir ou tentar intimidar a fera para que ela não ataque. Tem a terceira opção também, que é lutar com um bicho, mas se chegar a esse ponto, você vai estar lascado de qualquer jeito, e aí tem que estar com uma boa faca na mão e torcer para acertar um lugar que machuque o bicho, para ele achar que vai bater as botas e fugir. Agora, quanto ao que podia fazer de diferente para sobreviver aos monstros, já deu para perceber que uma das minhas teorias iniciais estava correta. A fera realmente tem um certo medo de luz, tanto que quando eles acendem, ela se afasta e demora um pouco para se reaproximar. Então seria interessante aproveitar qualquer momento que tivessem de paz para improvisar tochas e lanças com gravetos afiados, afinal eles são presas fáceis no momento, e precisam de qualquer coisa que pudesse ajudá-los a se defender. E aparentemente essas criaturas são bem territorialistas, cercando os visitantes e sinalizando uns para os outros, o que poderia servir para coordenar um ataque a eles. Mas também tem outra possibilidade, que até encaixa melhor aqui. Alguns animais tendem a querer demonstrar dominância para qualquer um que invada o seu terreno. Os gorilas, por exemplo, encaram os humanos e batem no peito para mostrar dominância. E caso você os encare nos olhos ou fique de pé, eles vão te considerar uma ameaça e podem querer te atacar. Levando em conta que o pé grande é um primata gigantesco, essa lógica pode ser aplicada aqui também. E talvez eles estejam apenas dando um aviso de que se ambos não saírem, serão atacados. E o pior de tudo é que fugir durante a noite é praticamente pedir para serem finalizados, já que eles não vão conseguir enxergar nada e podem ser atacados de surpresa. E caso eles deixem alguma luz acesa, isso pode deixar a localização deles muito mais visível para as feras. E galera, eu sei que o sonho da vida do Jim é provar a existência do pé grande, mas nesse ponto da história, ele já deveria estar deixando esse documentário de lado, pois a câmera é um peso. E ainda tem o fato de que o cara faz barulho quando fala com ela, ou seja, quanto mais tempo e energia ele perder com essas gravações, maiores as chances deles baterem as botas. O ideal aqui seria, assim que perceberam que estavam perdidos e cercados por monstros, era evitar ao máximo chamar atenção e fazer barulho, sair da mata fechada para não ser pego desprevenido e tentar ficar em lugares altos, como o topo de árvores ou o topo de montanhas. Isso ajudaria a ter visão dos arredores e permitiria ver se algo tentasse se aproximar. E também seria de extrema importância não se aproximar das pegadas da fera, pois se você está numa situação dessas e encontrar os rastros de algo gigante, claramente não é a hora de investigar, é hora de correr na direção oposta para não acabar topando de frente com a fera. Parar para analisar só atrai mais atenção e te deixa mais vulnerável. Se eles estivessem com o spray de urso aqui, com certeza ajudaria a afastar qualquer coisa, desde humanos até o pé grande. Presos na floresta até a noite, o casal não vê outra alternativa senão se esconder até o sol nascer de novo e terem uma chance de sair dali. O problema é que a cada minuto que passava, parecia que algo estava rondando a área, como se estivesse procurando por eles. Então a Kelly pega um pedaço de madeira para se defender, e eles ficam alertas, ouvindo o que pareciam ser passos e urros ao redor deles. Nesse momento, Jim pede desculpas por ter estragado tudo e colocado eles naquela situação, mas promete que iria fazer o seu melhor para tirar os dois dali. Com isso, o cara pega sua namorada e se lança no meio da mata, tentando despistar as criaturas. Mas após andar uns metros, eles encontram a mulher do cartaz de desaparecido do restaurante, nua, chorando e completamente acabada. Nisso eles ouvem uma criatura grande se aproximando e tentam fugir, mas o Jim não é mais rápido que a criatura, que pula no cara, atacando-o brutalmente e arrastando seu corpo pelo chão enquanto o despedaçava, até que não sobrasse nada para contar a história. Então, conseguimos ouvir a Kelly gritando de fundo e sendo levada para longe como uma presa, enquanto vários uivos de pé grande são ouvidos, vindo de todas as direções. E bom, tem uma teoria sobre essas criaturas aí do filme. Pode ser que elas finalizem os homens brutalmente, talvez para servirem como comida, e deixam as mulheres vivas para acasalar com elas, o que explicaria como aquela mulher ainda estava viva, e também o estado do seu corpo. Eu sei que é bizarro, mas é o que faz mais sentido. Então, infelizmente, o destino da Kelly, que só queria apoiar o seu namorado e passar um tempo com ele, acabou sendo pior do que a própria morte. Existem outras teorias também. Por exemplo, no primeiro encontro que eles tiveram dentro da barraca, por algum motivo tinha a mesma mulher chorando no fundo, aquela mesma mulher que desapareceu na floresta. Se a gente levar em conta que teve aquele cara antes mandando o casal não se aproximar daquele local, pode ser que exista algum tipo de culto ali, por exemplo, e eles estavam usando a mulher para atrair o casal para fora, ou até mesmo estavam tentando assustar o casal para eles irem embora dali, já que o pé grande mesmo nunca é realmente visto, apenas suas pegadas e os seus urros e assobios. Tudo isso pode ser facilmente feito por humanos que devem estar fazendo algo ilegal por ali, por exemplo, ou algum tipo
tipo de culto que quer assustar as pessoas para fazerem elas acreditarem no Pé Grande. Mas aí tem uma brecha para a criatura ser real, que é o ataque final contra o Jin, já que claramente ele foi arrastado e atacado por algo muito grande. E se fosse um culto ou humanos tentando assustar o casal, eu não acredito que eles iam deixar um som de um bicho tocando no fundo, apenas para sair na gravação. Mas o que vocês acham, pessoal? Foi o Pé Grande que deu um fim no Jin e sequestrou as mulheres, ou foram humanos? Já sobre as notas, bom, só tem um casal aí, né? A Kelly tentou bastante fazer o Jin desistir dessa ideia idiota, e ela tinha uma ótima chance de escapar desse destino cruel, se tivesse deixado o imbecil ir sozinho pro meio do mato. Com certeza ele iria desaparecer, mas pelo menos ela ficaria viva. E eu digo isso porque esse cara é extremamente teimoso, por isso a mulher recebe uma nota 6, já que ela teve a chance de sair com vida, mas decidiu seguir a mula do Jin. E falando no idiota, bom, esse cara tinha como sonho da vida dele encontrar o Pé Grande, então podemos dizer que esse sonho se realizou. Eu só não sei o que ele esperava que fosse acontecer na hora que encontrasse o bicho, se eles iam simplesmente apertar as mãos, bater um papo e depois seguir caminhos separados. Então esse cara pagou o preço alto por não escutar a futura esposa dele. Ele já tinha feito o documentário todo, até mesmo com um susto de madrugada na barraca, e mesmo assim ele continuou procurando por provas pela manhã, sendo que os dois tinham que meter o pé dali o mais rápido possível, e a culpa deles terem se perdido é totalmente do Jin. Afinal, se esse era o sonho da vida do cara, ele tinha que estar muito bem preparado para ir até lá, e isso inclui saber o caminho de volta, né? Por isso, nota 1 pro idiota. Agora sobre o suposto Pé Grande, não dá pra cravar exatamente se eram humanos imitando o Pé Grande ou se realmente era um. Dito isso, uma arma resolveria ambas situações, por isso nota 7 pro suposto Pé Grande. Fala galera, e se vocês acabassem ficando presos na floresta com essa criatura, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se você fosse caçado por um cervo mutante que está com sede de vingança da humanidade, o que você faria? Quer descobrir se essa mãe conseguiu proteger o seu filho da ira do Bambi? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado da próxima vez que visitarem uma floresta isolada. Nunca se sabe o que pode habitar por lá.